Olá, meus amigos, vocês estão bem? Processo Civil Express aqui também para o concurso de oficial de justiça. A gente está tentando abordar todos os conteúdos aqui que forem possíveis antes da sua prova de oficial de justiça. Então, se você gosta do conteúdo que está aqui, está estudando por ele também para o seu concurso, use isso aqui como uma rápida revisão ou para você aprender alguma coisa aqui. Tenho certeza de que eu consigo aqui, nesse pouco tempo que a gente vai ficar aqui, que eu consigo te ajudar. Coquinha não pode faltar, né? Estou no meu horário de almoço aqui, mas estou gravando aqui para os alunos, né? Para quem está aqui no YouTube, porque de novo, quem está aqui no YouTube e não comprou meu curso também tem valor. Por isso que eu estou gravando aqui faz 2 semanas, vamos completar 2 semanas de aulas para o concurso de oficial de justiça. Então olha só, a gente vai começar aqui numa parte que é lá do artigo 1º do Código de Processo Civil. Então olha só, normas processuais civis, das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Bom, vamos lá, das normas fundamentais do processo civil. Aqui tem coisas que são, diria para você que autoexplicativas, tá? Você numa simples leitura consegue pegar, ó. Olha o que diz aqui o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição e observando-se as disposições desse código. Então, o processo civil ele é regido por aquilo que está na Constituição, além das disposições do próprio código. Então, é disciplinado, ordenado, interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, por exemplo, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, etc., tudo isso dentro lá da Constituição que se aplica para o processo civil. É só isso. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então existem exceções bem pequenas, bem poucas, que não serão perguntadas para você, mas em geral o processo ele se inicia por iniciativa da parte. Qual é o nome disso, professor? Isso aqui tem um nome, isso aqui se chama inércia, tá? Então, o princípio da inércia, o que é o princípio da inércia dentro do processo? O processo ele só vai começar se a parte quiser começar o processo. E ele vai se desenvolver depois por impulso oficial, por impulso do próprio Poder Judiciário. Tá? Então, aqui o artigo 2º traz para a gente o princípio da inércia jurisdicional, ou o princípio da inércia, já é o suficiente para você responder a sua questão. O que é o princípio da inércia? O processo começa por iniciativa da parte, por quem estiver interessado, pelo autor, tá? Então, e ele vai se desenvolver. Então, para começar é a parte, e depois, a partir do momento que isso está dentro do Poder Judiciário, aí o próprio Poder Judiciário movimenta, tá bom? Isso é um ponto importante. Aí o artigo 3º é a repetição da Constituição, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Isso está lá também no artigo 5º. É permitida a arbitragem na forma da lei também, é tranquilo isso. Então, a arbitragem é você instituir um árbitro que não seja o árbitro, às vezes a gente fala árbitro de futebol, né, o juiz de futebol, mas aqui a arbitragem é um particular que não é um juiz de direito que pode resolver uma certa causa. Existe uma lei que indica quando isso pode ser feito, tá bom? Então essa também é uma possibilidade. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Então, se aqui a gente tem o princípio da inércia, isso poderia estar para você. O que é o princípio da inércia? É aquele princípio que diz que o Estado não vai tomar iniciativa para nada. O processo só vai começar por iniciativa da parte. Então, isso é o princípio da inércia. Aquilo que está parado tem a tendência de continuar parado até que alguma coisa mude essa situação. Isso é a inércia, lá uma das leis de Newton, né? E aqui a ideia é exatamente essa. O Poder Judiciário não sabe que você existe. A partir do momento que você começa o processo, a partir daí o processo passa a ter o impulso oficial. Você começou o processo e agora o Poder Judiciário vai desenvolvê-lo. E aqui a gente tem um outro princípio, que é o princípio da consensualidade. Solução consensual dos conflitos é a busca que o Estado vai ter de tentar resolver tudo por meio de um acordo. Tá? Por isso que a gente tem no processo civil, por exemplo, a tentativa de conciliação, a audiência de tentativa de conciliação. Isso aqui estaria, portanto, no que a gente chama de princípio da consensualidade, tá? Ou do consenso. Tá? É a mesma coisa. Então, não imagino que o seu examinador perguntasse alguma coisa exatamente sobre o princípio, eu estou apenas explicando para você. O parágrafo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados. Estímulo da mediação, da conciliação e outros métodos de solução consensual. Então, todos eles, por exemplo, os acordos e assim por diante, né, devem ser estimulados por todo mundo que faz parte do processo, por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive
inclusive no curso do processo judicial. Então aqui tem um ponto importante. Qualquer processo que estiver em andamento, é possível que você faça um acordo nesse processo, caso o conteúdo daquele processo permita que a gente faça um acordo. Então existem coisas que você não pode fazer um acordo. Por exemplo, eu vou fazer um acordo porque eu estou querendo, sei lá, estou querendo reconhecimento de paternidade. Eu não posso fazer um acordo com a pessoa para dizer, olha, eu vou ser filho só nos finais de semana, não vou ser filho durante a semana, por exemplo. Não dá, porque é um assunto que não dá para ter acordo, né? Agora, tem coisas que dá para você fazer um acordo. Então aqui qual é o ponto? Todos os atores, todos aqueles que atuam no processo vão estimular o acordo, inclusive, e aqui está o ponto que poderia estar na sua prova, inclusive no curso, ou seja, durante o processo judicial. Então, durante o processo judicial. Porque às vezes você poderia ter a seguinte situação, olha, e isso poderia ser perguntado para você, né? Então, significa então, professor, que depois da audiência de conciliação, então veja só, quero que você se lembre de uma coisa, né? No processo tem lá, rapidinho aqui, ó. No processo tem a petição inicial, tem a citação para audiência de conciliação. Se não houver acordo, ocorre a contestação pelo réu. E o processo segue, réplica, produção de provas, etc. Veja, depois que você passou a audiência de tentativa de conciliação, mesmo assim, lá na frente, na contestação, na réplica, etc., é possível ainda fazer um acordo? É possível, esse é o ponto, tá? Então, inclusive durante o curso, durante o andamento do processo, você pode ter um acordo. Então é possível acordo mesmo depois da audiência de tentativa de conciliação, tá? Então essa é a busca, tá? Artigo 4º está lá na Constituição também, uma cópia daquilo que está na Constituição. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Professor, o que é atividade satisfativa? É o cumprimento da sentença condenatória. É a execução da dívida. Então a parte tem o direito de obter num prazo razoável a solução integral do mérito da causa, e a gente até vai ver que existe também uma busca por sempre julgar o mérito da causa. Então as partes têm o direito de obter num prazo razoável a solução do mérito, e dentro da solução do mérito eu tenho não só o julgamento da causa sobre se alguém tem direito ou não, isso é resolver o mérito, mas também a atividade satisfativa. A atividade satisfativa é a execução, o cumprimento da sentença, porque é aquela coisa, né? Não adianta ganhar e depois não levar. Então aqui é ganhar e levar, tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu falo geralmente para pessoas que não são do direito. Então a atividade satisfativa é isso, é a execução. É depois que eu ganhei, tá, e agora? O que eu faço com isso aqui? Agora você vai buscar o patrimônio do devedor, para caso ele não pague, você tire dele patrimônio. Essa é a ideia, tá? Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Então aqui, princípio da boa-fé, basicamente isso, tá? Sem maiores problemas. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, ó, de novo, decisão de mérito justa e efetiva. Então existe um dever de cooperação, existe um dever de cooperação entre todos que participam do processo, tá? Esse é um ponto importante, é o dever de cooperação entre todos que participam do processo. Artigo 7º, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. O que é paridade de tratamento? Você poderia ter até a expressão paridade de armas, que é a mesma coisa, que significa o quê? Direitos iguais. Então, direitos iguais aos meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, é como se eu dissesse para você o seguinte: todos são iguais no processo e o juiz deve fiscalizar para que o contraditório seja efetivamente exercido. Ou seja, para que uma pessoa fale e a outra pessoa tenha a oportunidade de falar também. Se o autor fala, que o réu se manifeste. Se o réu falar, que o autor se manifeste. E assim por diante.
tá? Então esse é o ponto aqui, então direito de paridade de armas ou igualdade entre as partes com o efetivo contraditório, tá? Então eu vou realmente buscar que todas as pessoas se manifestem sobre tudo que está no processo. Artigo 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Isso está lá também na LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então aqui a gente tem princípios que o juiz vai aplicar durante o processo. Então, quando o juiz vai aplicar o ordenamento jurídico, significa quando ele for aplicar a lei, as decisões de tribunais reiteradas, como os precedentes, as jurisprudências, etc., o juiz vai fazer o quê? Vai atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então o juiz, quando atua, tem que pensar nas consequências sociais daquilo que ele está fazendo. E, claro, resguardando a dignidade da pessoa humana e, além disso, sendo, quando atuar de modo proporcional, razoável, legal, utilizar-se da publicidade e da eficiência, tá bom? Então também é um ponto importante. Aí não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. De novo aqui, então eu não vou dar uma decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida. Então qual é o grande ponto aqui? Então a regra é a de que só há decisão se todos se manifestarem sobre o tema, tá? Então esse é o ponto. Aí o ponto importante aqui, que me parece que tem bastante interesse para o concurso, é quando eu não aplico isso. Então veja só, quando eu falo que o juiz só vai dar uma decisão se a outra se manifestar, aqui também eu estou falando do efetivo contraditório, certo? Que é aquilo que a gente até, de certo modo, citou aqui, né? Então, o efetivo contraditório do artigo 7º. Mas qual é o ponto aqui? Professor, mas então quer dizer que em qualquer caso, quando o juiz der uma decisão, ele antes precisa ter ouvido as duas partes? Esta é a regra. Então o efetivo contraditório é: o juiz precisa ouvir as duas partes. Só que aí, é claro, a gente vai ter a exceção, e o que cai no concurso em geral é a exceção. O disposto no caput, ou seja, de o juiz ouvir as duas partes, não se aplica aqui para 3 hipóteses. Primeira delas, tutela provisória de urgência, é a mais importante, e tutela de evidência, tá? Decisão prevista no artigo 701. Se você verificar, o artigo 701 não está no nosso edital, então nem vou falar dele, tá? Mas qual é o ponto aqui? O grande ponto central aqui para a gente, para a nossa prova. O juiz, em regra, precisa ouvir as duas partes para poder decidir qualquer coisa. Só que existem situações específicas em que o juiz não vai ouvir as duas partes. Professor, então quer dizer que a outra parte não vai poder se defender? Não. A única coisa é, o juiz vai decidir e aí sim vai abrir o prazo para que a outra parte se manifeste. Os dois casos mais simbólicos disso e que sempre caem em concurso são esses dois: tutela provisória de urgência e tutela de evidência, tá bom? Então são essas as possibilidades aqui pra gente, tá? Então a regra é: o juiz decide depois de ter ouvido as duas partes. Só que existem situações em que o juiz vai decidir sem ouvir as duas partes num primeiro momento, que são situações aqui previstas como tutela provisória de urgência e tutela de evidência, tá bom? O artigo 10º, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual, de novo, não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então o juiz sempre tem que dar a oportunidade de as partes se manifestarem. De novo, aqui a gente está diante do efetivo contraditório. Mesmo que a gente esteja diante de uma situação em que o juiz poderia apreciar aquilo de ofício por iniciativa dele, mesmo nesses casos, antes de ele decidir, ele tem que ouvir as partes. Antes de decidir, o juiz tem que ouvir as partes. Esse é o ponto. Então ele não decide sem ouvir as partes. Mesmo que seja um negócio que ele poderia decidir sozinho, ok, ele pode decidir sozinho, mas ele tem que ouvir as partes, tá? Artigo 11, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, ok, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade. Isso aqui, inclusive, é uma cópia do artigo 93, inciso 10º da Constituição, mas, de novo, é uma repetição dos valores que se pretende para o Código de Processo Civil. Tá? Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público, claro, né? Então os processos são públicos, só que isso é até a página 2, ou seja, não é em todo caso. Os processos são públicos, mas existem casos de segredo de justiça. Daí, nos casos de segredo de justiça, eu vou limitar a presença de pessoas que podem ter acesso ao processo. E lembre-se, os processos são públicos e as decisões são sempre fundamentadas. Eu preciso dizer ao cidadão por que eu estou decidindo de um certo jeito. Isso é um ponto importante porque você tem a possibilidade de depois recorrer contra esta decisão. Artigo 13 é o próximo artigo que a gente vai tratar, que está também no seu edital. A jurisdição civil, aplicação de normas processuais. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, obviamente, né? Ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Então, existe uma hipótese, inclusive, não sei se você sabe, não vai cair para você, mas quando a gente fala da jurisdição civil, vai ser regida pelas normas processuais brasileiras, existe uma parte do direito internacional que se aplica aqui no Brasil, por exemplo, com relação à perda de bagagens. É um negócio de viagens internacionais. Tem lá uma convenção internacional que trata disso. Não vai cair aqui pra gente, mas estou apenas explicando, tá? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em andamento, em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então veja só, pensa uma coisa. Quando é criada uma lei processual nova, essa lei vale a partir dali. Se porventura alguma coisa já foi praticada no processo, isso não será repetido. Então, isso aqui cai muito em concurso. Por quê? Porque por vezes você tem a seguinte situação. Você tem a ideia de, durante o curso de uma ação de investigação de paternidade, surgiu um artigo novo lá no Código de Processo Civil. Só que muita coisa já foi feita antes. O que foi feito antes está feito, tá? Isso não vai ser repetido, tá? Esse é o ponto. Então, a norma processual não retroage, diferente da lei penal, né? A lei penal também não retroage, salvo para beneficiar o réu, aquela coisa toda. Aqui a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando da norma processual civil. Então, a norma processual não vai retroagir e vai ser aplicável dali para frente. É igual a música lá do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, tá? Então, é só daqui para frente. Então, o que já foi feito no passado, ficou no passado. Então, o que passou, passou, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, e eu vou, quando eu digo que eu vou respeitar os atos já praticados durante a vigência da norma revogada, significa isso. Então, imagina que no processo civil antigo existia uma indicação de que a audiência deveria ser de um jeito. Se a audiência já aconteceu daquele jeito, conforme o que dizia a lei da época, isso é o suficiente, isso vale. Eu marcaria esse artigo aqui como muito importante para a sua prova, tá bom? Tentaria decorar, inclusive, esse artigo aqui, porque me parece bem relevante. O artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, então, na ausência de normas, quando não houver norma, nos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código do CPC serão ali aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, aqui é como se eu dissesse o seguinte, olha, tenho um processo trabalhista e eu não tenho lá na CLT uma solução para aquilo no processo do trabalho. O que eu faço? Eu venho olhar aqui no Código de Processo Civil, inclusive este é dos maiores diálogos que existe, o diálogo entre a CLT, o processo do trabalho, processo trabalhista e o Código de Processo Civil. É um grande diálogo que existe, para quem é do direito sabe que isso existe mesmo, tá? Então, quando não houver normas, e preste atenção nisso, na ausência de normas, tá? Quando não houver uma norma eleitoral trabalhista ou administrativa, o que eu vou fazer? Eu vou buscar no processo civil a resposta para isso, tá bom? Então esse é o ponto. Aí a gente também tem a questão aqui do artigo 16 da função jurisdicional. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme disposições desse código. Ok, então quem faz a jurisdição, quem diz o direito, quem julga, jurisdição é isso, é julgar, quem julga são os juízes e tribunais. Aí a gente vai no artigo 17 para postular em juízo. O que é postular em juízo? Para pedir. Então, para pedir alguma coisa em juízo,
em um processo, é necessário ter interesse, então eu preciso daquilo, e legitimidade, eu sou a pessoa certa para pedir aquilo. Então interesse é, eu realmente preciso daquilo, e legitimidade é, eu sou a pessoa certa para pedir isso. Tá? Então esse é o ponto aqui pra gente. Então, quais são, e inclusive isso aqui a gente chama de condições da ação, tá? Então isso aqui é chamado de condições da ação. Então para que eu possa exercer uma ação no âmbito processual civil, eu preciso ter interesse e preciso ter legitimidade, tá? Então esse é um ponto aqui pra gente também. Então, às vezes você tem lá no processo civil assim, quando faltarem as condições da ação. O que é? Ou falta o interesse ou falta a legitimidade, tá bom? E o artigo 18, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, tá? Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Aqui eu quero fazer um parêntese, que é o seguinte: eu só posso pedir algo em meu próprio nome e para meu próprio benefício, tá? Então veja só, essa é a regra. Então eu só posso pedir algo na justiça em meu próprio nome, então quem está assinando sou eu, quem assina a procuração lá para o advogado sou eu, e eu peço isso para mim mesmo. Só que existe uma possibilidade em que você é autorizado pela lei a pedir alguma coisa não para você, mas para alguém. Exemplo disso. Então, existem casos em que é possível pedir alguma coisa em seu próprio nome, mas em benefício do outro. Exemplo mais claro, sindicato, quando pede um direito aos trabalhadores. Tá? Então esse é o ponto. Então aqui, ó, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, a não ser quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então qual é a regra? Eu posso pedir direito próprio em nome próprio. Então o meu direito eu peço em meu nome. Só que existem hipóteses em que a lei autoriza que eu peça em nome de outro. Então eu na verdade eu peço em meu próprio, eu peço um direito alheio, mas o meu próprio nome. Então eu quero um direito para o trabalhador, mas estou fazendo isso como sindicato. Tá? Então essa é a possibilidade. E acontecendo a substituição processual, esse fenômeno de pedir em nome próprio um direito alheio, ó, só uma observação. Quando uma pessoa pede direito alheio que pertence a outra pessoa, né? Mas em nome próprio, isso é chamado de substituição processual. Tá? Esse é o nome. Então, o que é substituição processual? Substituição processual é a situação de eu pedir alguma coisa no meu próprio nome. Então, quem está assinando, quem está botando a cara lá sou eu, mas eu não quero alguma coisa para mim, eu quero alguma coisa para outros. Existem hipóteses muito restritas para isso. Por exemplo, um dos casos é esse, um sindicato pedindo, botando a cara lá para bater, mas pedindo alguma coisa não para o sindicato, mas pedindo para os filiados ao sindicato. Tá? Então essa é a possibilidade. Quando houver essa substituição processual, que a gente já sabe o que é essa situação de pedir direito alheio em nome próprio, o substituído, a pessoa que está sendo ali representada, pode intervir no processo também como assistente litisconsorcial. Então, olha só, vou traduzir aqui. A pessoa em nome de quem se pede o direito, por exemplo, o trabalhador, pode intervir no processo com uma qualidade diferenciada, que é a de ser assistente litisconsorcial. Tá? Qual é o ponto aqui? A gente vai ver, vai fazer uma menção sobre isso, mas o fato de ser assistente litisconsorcial contrapõe-se a uma outra ideia, que é a de assistente simples. Então, atenção. Assistente litisconsorcial opõe-se a assistente simples.
Tá? O que você poderia ter na sua prova? Você poderia ter assim: havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente simples. Não, é assistente litisconsorcial. Tá? Os dois estão ali no mesmo processo, fazendo ali o que a gente chama de assistência litisconsorcial. Professor, eu preciso saber exatamente. Para agora não, só guarde isso e guarde que o que poderia estar na sua prova em contraposição seria essa ideia de assistente simples, e não é, é um assistente qualificado, que a gente chama de assistente litisconsorcial, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui pra gente. Só pra gente terminar aqui, o artigo 36 também está no nosso edital, fala de carta rogatória. Olha só, carta rogatória é aquela situação de uma comunicação que precisa ser feita fora do país. Comunicação da justiça que precisa ser feita fora do país. Então, o procedimento da carta rogatória perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal. Então, coisas bobas aqui, né? Então, onde vai tramitar esse procedimento? Pelo STJ, não é no STF, tá? No STJ. E ele tem jurisdição contenciosa. Professor, qual é uma palavra que poderia estar aqui que poderia me pegar? Você tem a jurisdição contenciosa e você tem a jurisdição voluntária. Vai cair isso para mim, professor? Não, mas quero que você só guarde isso para você não errar. Tá? Então, isso poderia estar na sua prova, isso principalmente para quem é do direito, né? Para tentar induzir a pessoa. Às vezes o cara não é do direito, ele fala assim: nossa, nem sabia que existia isso. Melhor para você. Às vezes, e digo sempre isso, né? Às vezes muita gente que passa para um concurso que tem um conteúdo de direito muito grande não é do direito. Por quê? Porque o cara às vezes não fica fazendo essas elucubrações todas, mas por cautela estou dizendo para você. O procedimento da carta rogatória ele vai tramitar perante o STJ e ele é um procedimento de jurisdição contenciosa, tá? Então existe a ideia de, entre aspas, um conflito, tá? E deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal, não precisaria nem dizer, porque sempre precisa ser respeitado o processo legal, né? A defesa restringir-se-á a discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil, tá? Então aqui, o ponto importante aqui do que a gente está falando é a defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil. Então aqui existe uma comunicação da justiça. Eu vou até melhorar isso aqui para a gente não ter problemas, tá? Então, comunicação de uma decisão do exterior, porque o artigo está falando sobre isso, né? Do exterior, que precisa ser cumprida no país, no Brasil, tá? Então, olha só. Em qualquer hipótese é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade brasileira. Então aqui a gente está falando de uma hipótese também, né? Eu acabei colocando uma outra ideia no começo aqui de carta rogatória, mas o que a gente está falando aqui do artigo 36 é uma decisão do exterior que vai precisar ser cumprida aqui no Brasil. Então ela precisa tramitar pelo STJ, vai ser uma hipótese de jurisdição contenciosa, e aí a gente tem dois pontos importantes. O primeiro deles, o que a gente vai fazer, a defesa da pessoa, né, que vai ser ali alvo dessa decisão do exterior, ela vai discutir o quê? Vai discutir se a decisão atende aos requisitos. Então a defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos. Por quê? Porque veja, se o Brasil autoriza que uma carta rogatória seja cumprida aqui, o que vai ser feito? Eu preciso verificar apenas se lá no exterior os requisitos foram cumpridos para aquela ordem se cumprir aqui. E, inclusive o parágrafo 2º diz assim: em qualquer hipótese, então pode ser, imagina que tenha lá uma situação de prescrição, de decadência, de incompetência, etc. É vedada, é proibida a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade brasileira. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, vou resumir aqui para você, tá? Para a gente terminar esse vídeo. Dizer o seguinte: a tramitação da carta rogatória não vai entrar no mérito sobre a decisão estrangeira. A única coisa que será feita é a verificação sobre a regularidade da decisão
dada no exterior. Então veja, aqui a gente tem uma hipótese então de carta rogatória, e aqui a gente está fazendo, comecei o vídeo de novo, né? Estou me explicando para vocês porque no começo eu tinha falado sobre a decisão do Brasil que vai ser cumprida lá fora, mas a gente também tem essa hipótese, né, de uma decisão do exterior que vai ser cumprida no Brasil. Tá? Então, nesse ponto, o artigo 36 fala especificamente disso. Então, vai tramitar pelo STJ, é contenciosa, a defesa desta pessoa vai verificar, vai simplesmente falar sobre os requisitos, então vai verificar se essa decisão lá fora cumpria todos os requisitos, e a autoridade brasileira aqui não pode entrar no mérito, ela simplesmente vai cumprir, ela vai dar o que a gente chama de exequatur. Tá? Então, esse é o ponto, essa é a expressão aqui pra gente, tá bom? Amigos, a gente vai parando por aqui, agradeço muito a você que está aqui, foram aí 30 minutos, deu 30 minutos certinho aqui de vídeo, tá? Essa é uma aula de processo civil, a gente vai continuar ainda, vai gravar outras aulas durante toda a semana para o seu concurso de oficial de justiça. Professor, eu queria muito ter conhecido o canal antes. Cara, não pensa nisso não, aproveita agora, assiste as aulas agora, olha os vídeos do canal. Depois que passar esse concurso, independente do resultado, claro, se você tiver a certeza de que você passou, beleza, mas feita a prova, volte aqui no canal para a gente conversar. A gente vai fazer um plano para a gente estudar com tranquilidade para o concurso de escrevente do interior, porque ele acontecerá. Mas por enquanto fica por aqui. Se você quiser ter acesso a questões que eu estou fazendo, que eu já fiz, na verdade, foram 6 semanas de questões, fazia sempre aos finais de semana, questões para o concurso, ainda dá tempo. Eu acho assim, se você realmente depois tiver o projeto de continuar estudando, aí clica no link aqui embaixo, você vê as questões agora e depois tem acesso a todo o restante do que eu tenho, tá bom? Então, só para fazer as questões e não fazer mais nenhum concurso, não compra. Sendo claro que eu poderia falar exatamente o contrário, não compra de mim sempre, não compra, tá? Porque daí você vai investir o seu dinheiro num negócio que talvez para agora seja muito mais do que você necessitaria pagar. Então, só pensa no seguinte, se você realmente pensa em continuar estudando para concurso, em especial para o concurso de escrevente, embora eu não descarte outros concursos também, de fazer aulas, etc. Mas se você tem interesse em estudar para outros concursos depois, fica por aqui. Se quiser entrar agora e já clicar no link que está aqui embaixo para você ter acesso aos exercícios para agora e depois continuar estudando, beleza, tá tudo certo. Se você só pensa em fazer esse concurso, não compre agora nada, tá? Não compra nada, tá bom? Então, fico muito agradecido. O Brabo não está dando essas aulas aqui não. Estou falando isso porque vocês precisam de novo reconhecer e prestar atenção em quem vocês estão assistindo, tá? Às vezes o YouTube é muito bom para diversão, para agitação e tal, mas ele é uma biblioteca a céu aberto e você deveria aproveitar essa oportunidade, que nunca na humanidade houve uma oportunidade de conhecimento ser difundido como essa que a gente tem aqui hoje, tá bom? Agradeço muito, eu volto em tantos outros vídeos. Se quiser entrar lá, clique aqui no link que está aqui embaixo, eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.